Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, Elis. Bom dia, meu bem. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia a todos aí que estão do outro lado também, junto conosco, estudando a palavra de Deus, aprendendo um pouco mais, né? Se aprofundando nos conhecimentos de Deus. Seja bem-vindo. Para que o nosso dia seja mais alegre, vamos orar ao nosso Deus nesse momento? Te convido também para se ajoelhar aí em casa. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que temos de chegar à Tua presença nesse momento de oração. Amém, Jesus. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que a gente possa compreender os Teus propósitos, o Teu querer para a nossa vida. Amém. Abençoe todos os ouvintes que estão em casa assistindo, que eles possam também receber das bênçãos celestiais, possam crescer e se preparar para a volta de Cristo. Oramos no Teu santo nome. Amém. Amém, Jesus. E agora vamos louvar o nome do nosso Deus, né? Que é digno de toda a honra, de toda a glória que nós possamos oferecer para Ele. E Ele é o nosso Rei, por isso nós vamos louvar. Vamos cantar o hino de número 14. Louvemos o Rei. Amém, louvado seja Deus. E muito em breve, quando Jesus voltar, nós vamos estar todos juntos louvando ao nosso Rei, junto com o coro celeste. O nosso louvor vai ser perfeito. Nós vamos estar todos reunidos, né? Vocês que estão aí do outro lado, junto conosco que estamos aqui também, vamos estar todos unidos, né? Numa só voz. Olha só, Amém. Que privilégio, né? Chegou o momento de nós decorarmos, nós guardarmos no nosso coração a palavra de Deus. E nesta manhã, nosso texto está lá em Efésios 4:32. No 3, vamos falar. 1, 2, 3. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32.
Amém. Amém. Louvado seja Deus. E assim como Davi disse, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que nós também neste dia possamos lembrar disso, né, meu bem? Possamos ficar com a palavra de Deus bem escondida no nosso coração para não pecarmos contra o nosso Senhor. E muito em breve nós vamos ver, né? Esse nosso Deus que nós aguardamos tanto. Louvado seja Deus. Fique com o estudo e tenha um bom dia na presença de Deus. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Seja bem-vindo mais uma vez à sua casa, à sua família. Como é que você acordou? Como é que você está? Eu espero que muito bem. Espero que a sua alegria não dependa do que está acontecendo ao seu redor, tá? Nossa alegria tem que depender unicamente do Senhor, de estarmos na presença dele. E hoje você está aqui na presença do Senhor. Então, fica muito feliz, dá bastante sorriso, tá bom? E vamos estudar juntos hoje? Legal, né? Estudarmos a palavra de Deus? Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a pegar o seu livro, o desejado de todas as nações, o melhor livro do mundo, não é isso? Acho que você concorda comigo. Então você vai pegar aí na sua Bíblia o capítulo 9 de Jeremias. Nós vamos hoje meditar no capítulo 9, no 10 e também no 11. E vamos também dar um rápido pulinho lá, né, em João 4, e vamos estudar também o capítulo 20, aqui de O Desejado de Todas as Nações. Se não virdes sinais e milagres. Vamos para Jeremias 9, veja só. Deixa eu perguntar uma coisa para você aí de casa e também para o pessoal que está aqui. Olha só, qual é a sua posição com os erros de outras pessoas? Como é que você se posiciona quando você vê alguém errando, quando você vê a igreja errando, quando você vê o diácono errando, o ancião errando, o pastor errando, todo mundo erra, né? Como é que você age? Qual é a sua reação com o erro das outras pessoas? Como é que você se sente? Quais são as coisas que vai no teu coração quando você percebe que algo não está saindo muito certo? Aqui em Jeremias 9, Jeremias está falando dos erros do povo dele. Mas olha que interessante, se você pegar aqui o verso 1 do capítulo 9, você vai ver o que ia dentro da alma de Jeremias ao ele perceber que o povo dele era ruim, viu? Não pense que o povo de Israel era gente boa não, era gente ruim. Mas olha só o que ele fala aqui no verso 1. Oh, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Por isso que ele é chamado profeta chorão, né? Ele queria que os olhos dele fossem fonte de água para chorar à vontade, né? De dia e de noite, por causa das misérias, por causa da situação do povo de Israel. O que você faz quando alguém erra com você? Você fica bravo, com raiva da pessoa e você não quer mais olhar para ela, deixa de ir para a igreja e você faz aquele rebuliço todo? Ou você sofre porque a outra pessoa está vivendo uma miséria? O que vai dentro da tua alma? Isso fala muito a respeito de você. Jeremias tinha um sentimento de compaixão, de tristeza por causa da condição do povo. E a condição não era muito boa não, porque se você ler aqui no capítulo 9, você vai ver que ele está falando que dentro do povo de Deus havia muita falsidade. Já parou para pensar? Diz que o povo abraçava, beijava, você é meu irmão, e por dentro pensava, vou te matar. Imagina isso. E você vai ver aqui no versinho 8 do capítulo 9, no verso 9 também, que Deus condena a falsidade. Olha só. Olha o verso 8. Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Porventura estas coisas não os castigaria, diz o Senhor, ou se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Olha, Deus não deixa impune a falsidade. Nós temos que cuidar naquilo que falamos, naquilo que expressamos, né? Naquilo que guardamos dentro do nosso coração, porque Deus não deixa impune a desonestidade, a falsidade. Que sério é pensarmos nisso. E aqui nesse capítulo tem algo tão grandioso, tão lindo, tão poderoso, que eu quero que você se detenha a pensar nisso.
E quero que você gaste o seu miolo para meditar nesses 2 versos que são tremendamente importantes aqui no capítulo 9 de Jeremias. E eu acredito que você já os conheça, talvez já tenha até decorado. Mas olha aqui o que diz no verso 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Tudo isso a gente não considera como vantagem neste mundo. Nós consideramos como vantagem pessoas sábias, inteligentes, pessoas estudadas, cultas, que falam bem, pessoas que tenham riqueza. E as pessoas se gloriam nisso, porque são inteligentes, porque são cultas, porque são ricas. E aí Deus olha assim e fala: você está se gloriando por causa disso? Deixa eu te mostrar o que verdadeiramente é ter glória. Aí o verso 24, ó. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Você sabe qual é o maior nível que um ser humano pode chegar? É o conhecimento de Deus. Não existe um nível maior do que esse. Pode fazer aí graduação, pós-graduação, pode mestrado, doutorado, você pode ser um especialista. Mas se você não conhece o Senhor, você não alcançou o maior nível que um ser humano pode alcançar. Essa é a coisa mais gloriosa que pode existir na vida humana, é conhecer o Senhor. E se você o conhece, você está melhor do que qualquer presidente, do que qualquer médico, do que qualquer advogado que não conhece. Entende a posição que é conhecer o Senhor? Isso é extraordinário pensar nisso. E aqui no capítulo 10, nós vamos ver então Deus fazendo um contraste, uma comparação entre aqueles que adoram ídolos e aqueles que adoram o verdadeiro Deus. E eu achei muito interessante o que o texto vem dizendo aqui sobre os ídolos. Se você pegar aqui Jeremias 10, verso 5, olha só o que está escrito aqui, ó. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Está falando dos ídolos. O que são os ídolos? Um pedaço de madeira que você tira de uma árvore, que você tem que sustentar, porque ele não consegue sustentar sozinho, que você tem que carregar, porque ele não consegue andar. Ele não consegue falar, ele não tem poder de abençoar e nem de amaldiçoar. E eu me lembro que quando, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, né? Eu me lembro que quando eu era católica, eu tinha um negócio com essas coisas de santo, de imagem, né? Tinha muito medo, porque tinha medo de ser castigada. Uma vez eu era criança e eu acidentalmente derrubei o quadro da minha mãe, que tinha a imagem lá da Santa Luzia, né? E eu quebrei o quadro da minha mãe. E o que eu fiz? Tinha quebrado a parte de pendurar o prego, né? E o que eu fiz? Eu pendurei ela de cabeça para baixo. Terrível. E aí, quando minha mãe viu que eu tinha pendurado a Santa Luzia de cabeça para baixo, ela ficou desesperada. E ela falou para mim: você tem que pedir perdão, porque senão Santa Luzia, ela é a santa dos olhos, senão você vai ficar cega. E eu fiquei com tanto medo de ficar cega e fiquei olhando aquele quadro de cabeça para baixo e pensando: vou ficar cega. Comecei a pedir perdão a Santa Luzia. Santa Luzia, me perdoe, não foi por mal que eu fiz isso. Eu me lembro que quando olha só como que é a nossa mente, o poder da nossa mente. Que eu andava pelas ruas e eu via assim uma imagem da imagem, né, da Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa, não, né? Deus. Quando eu via a imagem da Nossa Senhora Aparecida, eu ficava olhando assim e dizia: meu Deus, quem foi que deixou essa imagem aqui no chão? E aí eu pegava aquela imagem e levava para casa. Era papel, mas eu tinha medo de deixar ela ali jogada na rua e ser amaldiçoada por Deus. E a palavra de Deus está aqui dizendo: você não precisa se atemorizar por causa dessas imagens que não falam. Elas não têm nem poder de abençoar e nem de amaldiçoar. E quantos anos eu vivi presa nesse tipo de pensamento, sendo que é tudo da nossa cabeça. Consegue entender? E aí Deus vem explicando isso pra gente nesse capítulo. Se você pegar o verso 14, diz assim, ó: todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira e nelas não há espírito. Elas não têm poder de te abençoar nem de amaldiçoar. Agora,
faça o contraste com quem é Deus. Se você pegar o verso 12. Olha quem é Deus. Deus, ele fez a terra com o seu poder e estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Ah, esse Deus aqui eu quero adorar. Esse Deus aqui eu tenho que temer, porque ele criou o céu e a terra. Porque ele é infinito, ele surgiu antes de tudo, ele não precisa ser carregado. Ele não precisa ser levado. Ele tem boca para falar, para abençoar e também para amaldiçoar. Então esse Deus aqui eu tenho que temer. E é esse Deus que Jeremias ensinou ao povo de Israel. Mas o povo de Israel tinha um coração muito duro. Quando você vai aqui no capítulo 11 de Jeremias, você encontra exatamente essa informação. Por mais que Jeremias falasse, ensinasse quem era Deus, não tinha jeito. Aquele povo não queria saber de Deus. Se você olha aqui no verso 8, olha a informação que diz aqui, ó. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. O povo não queria saber de Deus de jeito nenhum. Que miséria, né? Que coisa tão triste. E não pensa que isso mudou com o passar dos anos. Porque quando você vai lá para João capítulo 4, nós vemos exatamente essa mesma informação. Pensa, de Jeremias até a vinda do Messias, quanto tempo não se passou? Muito tempo, não? Mas o povo de Israel não tinha mudado de condição. Se você pegar aqui João capítulo 4, o versinho 43 e 44, olha só o que diz aqui, ó. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia. Está falando de Jesus. Jesus foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Você acredita que no ministério de Jesus, enquanto ele pregava e curava as pessoas, ele se desviou da cidade de Nazaré? Sabe por que ele se desviou da cidade de Nazaré? Porque diz que o povo de Nazaré não cria em Jesus. Você consegue entender isso? Eles não criam em Jesus, porque Jesus viveu no meio deles. Jesus veio lá de Nazaré. E eles viam Jesus crescer e eles não conseguiam acreditar que ele pudesse ser Deus. E então Jesus fez o quê? Desviou de Nazaré. Foi em busca daqueles que criam, daqueles que poderiam acreditar em Jesus. E a fama de Jesus, ó, percorreu Jerusalém. Ouviram a história de que ele havia entrado no templo e expulsado os sacerdotes de lá e feito uma purificação no templo. Ouviam a história de que Jesus passava e curava e eles queriam conhecer este Jesus. E lá estava Jesus indo para Caná da Galileia. E um certo nobre, que é a história de hoje, muito linda, diz que um certo nobre judeu, oficial do rei, lá em Cafarnaum, ouviu que Jesus estava em Caná da Galileia. E ele estava passando por uma situação um tanto difícil. Aqui o texto bíblico vai dizer que ele tinha o seu filho enfermo, prestes a morrer. E aí então ele pensou assim, Juju, eita, vou lá atrás desse Jesus, porque possa ser que ele cure o meu filho, possa ser que ele restaure o meu filho. E diz que lá estava esse nobre judeu indo para Caná da Galileia encontrar-se com Jesus. E diz que o sol brilhava como nunca, os passarinhos cantavam, a natureza estava linda, estava bela, mas o seu coração estava opresso em dor e parecia até que os cantos do passarinho eram uma ironia. Não conseguia ver beleza no sol, não conseguia ver beleza na natureza, seu coração tão triste andava cabisbaixo e ia com uma dor que ninguém podia conhecer. E lá estava indo esse homem encontrar-se com Jesus. E quando ele chegou lá em Caná da Galileia, encontrou Jesus. E diz que quando ele viu Jesus, se decepcionou. Não acredito que eu saí de casa para isso. Quando ele viu Jesus vestido de maneira simples, poento e exausto da viagem, faltou-lhe fé. Quando ele olhou para o aspecto de Jesus e disse, esse homem pobre, esse homem vestido de maneira tão simples, ele que vai me ajudar.
diz que a fé dele faltou. Ele falou assim, rapaz, perdi minha viagem, perdi meu tempo, vim atrás desse homem. E aí diz que ele, naquele momento, colocou uma condição para poder acreditar em Jesus. Eu só vou acreditar nesse homem se ele curar meu filho. Se ele não curar o meu filho, eu não acredito nele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem é que trabalha para quem? É Deus que trabalha para você ou você que trabalha para Deus? Às vezes, as nossas atitudes dizem que Deus que trabalha para nós. Mas Deus não trabalha para mim. Sou eu que trabalho para Deus. Sou eu que dependo de Deus e eu que tenho que esperar o plano dele, o propósito dele, a vontade dele, porque ele que é Deus, não sou eu. E às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito. A gente quer que as coisas aconteçam conforme a gente ora, né? Eu quero assim, Senhor. Senhor, faça isso daqui. Pai amado, faz isso daqui. E a gente pensa que Deus é o nosso empregado. E na realidade não é. E Jesus fez o homem entender isso. Peraí, quem é que trabalha para quem aqui? Sou eu ou é você? Quem é Deus? E esse homem chegou, se você pegar o verso 47 de João 4, olha o que ele chegou dizendo para Jesus. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Jesus, vamos lá, meu filho está morrendo, preciso de você, bora. Aí Jesus olhou assim, falou, como é que eu faço para ele entender que Deus sou eu, não ele? Olha o que ele disse no verso 48. Então Jesus lhe disse, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é muito lindo e você tem que entender isso. Jesus disse assim, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Para a multidão que estava vendo a situação, não entendeu nada. Você sabe, pessoas que não são espirituais, não entendem o mundo espiritual, não entendem as coisas que estão acontecendo ao redor. Eles não entenderam nada. Por que Jesus está falando isso? Mas aquele homem entendeu. Quando Jesus disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis, ele fez, Chega, ele se aprumou. Como? Ele entendeu que aquele homem simples, com aquela veste pobre, sujo da viagem, cansado, com uma fisionomia cansada, ele entendeu, esse homem leu meu pensamento. Esse homem me conhece, ele sabe o que vai dentro da minha alma. Ele não é um homem simples. E o texto diz algo tão extraordinário. Diz que a dor que esse homem carregava no peito ninguém conhecia, mas Jesus já conhecia essa dor. Antes que o nobre houvesse partido de casa, vira-lhe o Senhor a aflição. Consegue entender isso? Eu acho tão injusto. Eu sei que muitas vezes a gente fala as coisas sem pensar e fala besteira, né? Mas é tão injusto para o Senhor ouvir essa frase, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor não se importa comigo. Deve ser tão injusto para o Senhor Deus ouvir essa frase, porque a coisa que Ele mais ama é você. E antes que aquele homem saísse, Deus já lhe conhecia a dor. E quando ele ouviu Jesus dizendo, se você não vir sinais e milagres, você não vai crer? É essa a condição que você estabeleceu para crer em mim? Você é tão pequeno assim? Ele tomou um susto com aquilo. E olha só o que aconteceu. Eu quero ler isso aqui para você, porque eu não quero estragar o texto. Olha só o parágrafo que começa. Como um jato de luz. Deus sabe como alcançar corações, né? Olha que lindo. Como um jato de luz, as palavras do Salvador ao nobre lhe desnudaram o próprio coração. Viu que seus motivos em buscar a Jesus eram egoístas. Sua vacilante fé apareceu-lhe em seu verdadeiro caráter. Em profunda aflição, compreendeu que sua incredulidade poderia custar a vida do seu filho. Que terrível, não? A cura do filho dependia de quem? Da fé do pai. Se ele não tivesse fé, o filho dele morreria. Que sério isso. Conheceu que estava em presença daquele que lia os pensamentos e a quem tudo era possível. Em angustiosa súplica clamou, Senhor, desce
antes que meu filho morra. Sua fé apoderou-se de Cristo como a de Jacó, quando lutando com o anjo exclamara: não te deixarei ir se não me abençoares. A obra da graça foi feita no coração desse homem. Jesus precisava que ele reconhecesse a necessidade da alma dele e despertasse no coração dele o desejo pela graça. Foi isso que aconteceu nesse momento. Ele reconheceu: poxa vida, eu não tenho fé e eu estou buscando pelo motivo errado. Eu preciso de graça, senão o meu filho vai se perder. Pensa, a obra da graça aconteceu em um segundo. E ele exerceu a fé. E o mais lindo, essa frase encheu meu coração. O Salvador não pôde recusar o pedido de uma pessoa que a ele se apega. Você tem se apegado a Deus? Você tem clamado ao Senhor? Você tem buscado a Deus por algo? Aqui diz que o Salvador não tem como recusar. Pensa, que Deus é esse? O coração dele não consegue recusar. Ele vê o seu filho clamando, pedindo. Ele fala: ô filho, é a coisa que eu mais quero. Entende como Deus te ama? E diz que naquele momento, ai que lindo, verso 49, verso 50, disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Gente, que extraordinário. Ele pensava em levar Jesus até lá. E Jesus só disse: vai, pode ir, teu filho está vivo. Olha só a obra que aconteceu no coração desse homem. Ele falou: tá certo, tá bom, tô indo. Entende? Ele não pediu nenhum sinal, mas Senhor, qual é o sinal para eu crer que realmente aconteceu? Ele simplesmente acreditou e foi embora. E diz que quando ele estava retornando para casa, ele não retornou com muita pressa, ele foi mais devagarzinho. Agora ele foi curtindo o brilho do sol, a linda natureza, o cântico dos pássaros. E agora o sol parecia muito lindo, a natureza parecia muito bela, o canto dos pássaros, nossa, que gostoso de ouvir. O que tinha mudado ao redor? Nada. Tinha mudado o quê? Aqui dentro. Por isso que eu comecei esse estudo dizendo que a sua felicidade não dependa do que está acontecendo ao redor, que a sua felicidade dependa unicamente de Jesus, da presença dele. E esse homem entendeu isso. Voltou para casa e diz que, gente, é muito extraordinário. Os empregados vieram correndo encontrar ele porque queria aliviar o coração dele, mas Jesus já tinha feito isso. Jesus já tinha lhe aliviado o coração. E aí o que aconteceu? Eles falaram: teu filho vive! Aí ele disse: ah, é? Que horas que aconteceu? Diz que ele não mostrou nenhuma surpresa. Que horas que aconteceu? Ah, tal hora. E aí ele confirmou. Foi a hora que Jesus disse: teu filho vive. Exatamente na hora que Jesus disse. Que extraordinário, não? Que poderoso isso. E eu quero encerrar esse estudo. Não queria encerrar, não. Queria continuar falando. Que é tão bom, né? Mas eu quero ler para vocês esse parágrafo. Aquele que abençoou o nobre de Cafarnaum está igualmente desejoso de nos abençoar a nós. Você entendeu isso? Jesus quer te abençoar. Esse é o desejo dele. Como o aflito pai, no entanto, somos muitas vezes levados a buscar Jesus pelo desejo de algum bem terrestre e da obtenção de nossas petições, fazemos depender nossa confiança em seu amor. Se Deus me responder, se Deus fizer do jeito que eu quero, eu confio nele, eu amo ele. E não é assim. Não pode ser assim. O Salvador anela dar-nos maiores bênçãos do que lhe pedimos e retarda o deferimento de nossos pedidos a fim de mostrar-nos o mal que existe em nosso coração e em nossa profunda necessidade de sua graça. Entende por que às vezes Deus demora para responder as nossas orações? Porque às vezes os motivos não são puros. E aí ele precisa fazer a gente entender: não, você não tem que me pedir por esse motivo. Você tem que entender o motivo da sua oração, do seu pedido. E aí quando você entender esse motivo, quando for o motivo correto, eu vou poder te dar maiores bênçãos do que você tem pedido. Deseja que renunciemos ao egoísmo que nos leva a buscá-lo. Confessando o nosso desamparo e necessidade, cumpre-nos confiar-nos inteiramente em seu amor. Gente, como isso é sério. Quando as pessoas se inscrevem aqui para a escola, a gente sempre diz assim: não terá nenhum benefício participar dessa obra. Porque a gente entra em algo buscando benefícios. Motivo errado, egoísta.
E a gente fala, não, aqui só tem prejuízo. Se você quiser vir... E você não tem que buscar a Deus simplesmente porque você quer ser abençoado ou que você quer que suas orações sejam respondidas. Tem que ser maior do que isso é muito pequeno. E hoje eu li uma frase muito interessante. O motivo puro santifica o ato. Gente, a dor daquele homem foi santificada para a salvação de toda a sua família. Você consegue entender essa frase? A dor daquele homem foi santificada para a salvação de toda a sua casa. Que o Senhor Jesus faça isso com a sua dor hoje. Que o Senhor Jesus faça isso com as suas dificuldades e com as minhas também. Eu quero que a minha dor e as minhas dificuldades sejam santificadas para a minha conversão e conversão das pessoas que estão ao meu redor. E que você se lembre, buscar a Jesus é muito bom, mas buscá-lo pelo motivo correto é melhor ainda. E assim Ele tem condição de te dar bênçãos maiores. Quer orar comigo? Vamos pedir ao Senhor isso, que Ele nos ajude a nos aproximarmos dele do jeito certo e pelos motivos corretos. Vamos nos ajoelhar? Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nesta manhã, nesse dia, a mesma obra de graça salvadora que foi realizada no coração daquele pai, aconteça também no nosso coração. Retira de nós, Senhor, todo o egoísmo, toda a busca insincera, porque queremos ser beneficiados. Ajuda-nos, ó Pai, a Te amar verdadeiramente de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Ajuda-nos, ó Senhor, nós precisamos dessa renovação de mente. Que o Senhor possa nos habilitar, que o Senhor possa nos auxiliar a vivermos uma vida de verdadeira santidade junto ao Senhor. Que as nossas dores e dificuldades, Senhor, não sirvam para nos separar de Ti. Ou então nos tornar ou ter um coração ingrato porque o Senhor não faz do jeito que pedimos ou pensamos. Ajuda-nos para que a nossa dor seja santificada para a nossa conversão. Abençoa, Pai amado, os que estão em casa, auxilia-os em suas dificuldades, auxilia-os, Senhor Deus, para estudarem cada vez mais a Tua palavra e a viverem aquilo que estamos estudando. E assim também a nós. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estudar com você. Foi muito bom abrir a palavra de Deus. E eu espero que o seu dia seja tremendamente abençoado. Até amanhã.